Estamos de volta com Justiça em Foco, que hoje recebe o desembargador Lupercino Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça de Roraima. Vamos conhecer agora a história da Corte Roraimense. A Constituição de 1988, que criou o Estado de Roraima, determinou a criação do Tribunal de Justiça. Segundo o artigo 235 da Constituição, o tribunal seria composto por 7 desembargadores. O primeiro concurso para magistrado foi realizado em 1991. O atual presidente da Corte foi um dos aprovados. De lá para cá, muita coisa mudou. O projeto de conciliação pré-processual da desembargadora Tânia Vasconcelos Dias recebeu o prêmio Conciliar é Legal, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Também foi criada no Estado a Justiça Especial Volante, para levar atendimento às comunidades mais distantes. A cartilha Conheça o Judiciário de Roraima foi incluída no Banco de Boas Práticas de Gestão do Judiciário. E o Conselho Nacional de Justiça também concedeu ao Tribunal de Justiça Roraimense o título de primeiro colocado no cumprimento das metas prioritárias de 2010. Na criação do Estado, nós encontramos uma população muito voltada para minérios e muitos garimpeiros, e havia uma população itinerante, né, nos garimpos, movimento, inclusive havia 5 voos diários na época, e com isso também violência, muitos casos de julgamentos do júri. Inclusive eu tive a oportunidade de presidir várias sessões do júri. Tivemos aquelas dificuldades iniciais, né, na implantação da justiça, e com o tempo, embora mantendo o mesmo até hoje, porque o Tocantins já tem 10, o Amapá parece que é o mesmo número, 9 ou 10, nós mantivemos os 7 e fizemos concurso para a magistratura. Atualmente nós estamos com cerca de 40 juízes e o trabalho, então, pouco a pouco foi se estruturando e foi possível dar um atendimento melhor, né, à população roraimense. Desembargador, o tribunal pratica a conciliação pré-processual. Há um reconhecimento desse trabalho pelo Conselho Nacional de Justiça, inclusive. Quando eu fui presidente em 2001, a doutora desembargadora Tânia, que era minha colega do Ministério Público do Amazonas, também fez o concurso. E nós começamos na época eu estava na corregedoria, se não me engano, e começamos um trabalho do juizado itinerante, né? Então, uma equipe multiprofissional, com magistrados, se desloca aos municípios, aos bairros da periferia, fazendo o trabalho que é feito normalmente pelos juizados especiais, cíveis, e dando um apoio às varas da família, ação consensual, divórcio consensual, alimentos, reconhecimento espontâneo de paternidade, em vários locais, nos bairros afastados e também naqueles municípios onde não houve a instalação de comarca. E esse trabalho de conciliação, né, o Conciliar é Legal, foi reconhecido numa cerimônia no Rio de Janeiro e foi premiado como o primeiro lugar como juiz individual, graças a esse trabalho da desembargadora Tânia. Isso é uma mudança de paradigma que tem se verificado nos últimos anos em relação à atuação do Poder Judiciário, assim como também a questão da aproximação com o jurisdicionado, a aproximação com o cidadão. E aí entra justamente a cartilha Conheça o Judiciário de Roraima, que foi mencionada na reportagem agora, inclusive, acesso à justiça. Tem. Conheça o Judiciário de Roraima, uma cartilha e que é distribuída nas escolas. Em princípio para crianças de 10 a 12 anos, mas que as outras pessoas começam a ler e começam a dissipar algumas dúvidas. Eu recordo que quando eu comecei minha carreira no Ministério Público do Amazonas, eu fiz um julgamento na cidade de Coari, no interior, como promotor, e quando terminou o julgamento, um cidadão jurado virou para mim e disse: doutor, quando é que o senhor vai ser juiz? Então ele imaginava que o juiz era o meu superior hierárquico, ou então que
o Ministério Público era o início da carreira da magistratura ou alguma coisa assim. Então é importante realçar o papel do promotor. Eu me lembro quando eu era promotor, e o advogado às vezes para fazer charme ou impressionar os jurados, ele dizia, olha, o Estado paga para acusar. Aí eu teria que explicar, não, o promotor é de justiça, né? Ele pode, autorizado pela lei e pela prova, pleitear a absolvição, ele não é obrigado a acusar. Então é importante que, quando se desconheça a intenção na cartilha, é fazer com que cada um procure saber o papel, o que faz o promotor, qual o papel do juiz, né? Agora com essa nova feição de conciliação, e também a Defensoria Pública, que, por incrível que pareça, ganhou uma importância com essencialíssima a justiça, e ainda existem 2 estados que implantaram o serviço de defensoria pública e que a legislação mais recente colocou nesse seu atendimento aos necessitados num trabalho muito importante junto aos institutos, à população carcerária, cuja realidade não é das melhores para o nosso país. Agora, desembargador, quando se fala em termos de conhecimento do Poder Judiciário, também se aumenta o acesso à justiça. E aí tocamos em um outro problema, um outro dilema do Poder Judiciário, que é a questão do número de processos por magistrado. Qual é a situação do Estado de Roraima nesse ponto? Eu tenho, eu vou ter que consultar os dados de hoje. Eu tenho um número de processos distribuídos, os julgados e o ativo, né? Vejam bem, nós temos 17 varas, 8 varas cíveis, 7 criminais, tem a vara itinerante, a vara da infância e juventude, os juizados. E, resumindo o total, nós temos, é importante, distribuídos até maio, nos primeiros meses, tivemos 4.823, incluindo as comarcas, são 7 comarcas, 4.823 distribuídos e julgados 6.818. É sempre importante essa preocupação de julgar mais do que recebe. Uhum. Aliás, esse é o cumprimento da meta 3. E a administração da Justiça de Roraima, tanto a anterior, que cumpriu todas as metas, e como a atual, é nos adequarmos efetivamente ao cumprimento das metas. O número de processos ativos é de 81.243. Então, são dados atuais em que o tribunal, os magistrados procuram, então, manter esse parâmetro, sempre julgar bem mais, o máximo possível, acima dos processos que são distribuídos, para exatamente dinamizar o acervo total que nós temos. E entre estes processos, o Tribunal de Justiça de Roraima julgou casos importantes que chamaram a atenção da sociedade, como, por exemplo, um caso importante de pedofilia, em que foi condenado um ex-procurador do Estado. Vamos ver a reportagem? O ex-procurador-geral do Estado de Roraima, Luciano Queiroz, foi julgado pelo Tribunal de Justiça e condenado a 202 anos de prisão por participação em um esquema de pedofilia. Queiroz foi condenado pelos crimes de estupro, atentado violento ao pudor e exploração sexual de crianças e adolescentes. Um caso de repercussão, e agora, inclusive no último dia 1º de junho, ele foi preso e o período de condenação foi de 4 anos. Um tempo curto em termos processuais até, comparando-se com casos de repercussão também em outros estados do país. Normalmente a justiça é acusada de morosidade, né? Que é uma verdade, é uma mácula, por maior que sejam os mutirões, por maior que seja a ação de um magistrado operoso, não se consegue imprimir uma dinâmica de maior efetividade, de maior celeridade no trabalho da justiça. Nós não podemos perder de vista que nós somos um sistema, né? E dependemos desde a polícia judiciária. Se a polícia não dispuser de técnica científica, de recursos tecnológicos que aprimorem a investigação, é difícil o Ministério Público iniciar a ação penal e muito mais difícil, então, a sentença.
Então há um sistema, e é natural que o sistema, por permitir recursos que por vezes nem buscam mudar a decisão, tem o efeito apenas de adiar a decisão. E são enfrentadas algumas dificuldades. Ainda bem que no caso de Roraima, o juiz foi julgado pelo tribunal, condenado a 9 anos e 6 meses, perda do cargo, né? E entrou com recurso especial, depois recurso extraordinário, agravo regimental, embargo de declaração. Quando se percebeu que o caráter era estritamente protelatório, o ministro Celso de Mello determinou o cumprimento da sentença, ele evadiu-se e tivemos notícia que foi preso em Mato Grosso, deve estar sendo recambiado para Boa Vista para o cumprimento de pena. Mas vejam bem, se cotejar esses casos de morosidade com outros, houve um caso em que um membro do Ministério Público de São Paulo foi condenado por corrupção e recorrendo, e afastado, perdendo o cargo também, mas ficou recebendo por 22 anos, quer dizer, ele recebeu 4 milhões e 700 mil ainda de salário enquanto se obtinha, enquanto não se conquistava o trânsito em julgado. Então vejam até onde vai, às vezes, a presunção de inocência. O caso do jornalista, né, preso quase em flagrante, condenado pelo júri, pelo tribunal, STJ, 11 anos, no jornalista de São Paulo. Há uma hipótese do industrial também, um grande investidor que é acusado pelo Ministério Público de São Paulo de ter assassinado a esposa em Higienópolis. Essa hipótese já temos 9 anos. Nós temos a tragédia de 3 fiscais assassinados aqui, 150 quilômetros de Brasília, em Unaí, né? São os fiscais do trabalho que estavam numa fiscalização de exploração de trabalho escravo, foi assassinado com um motorista, está 7 anos aguardando. E tem informações também que até aquele caso do Eldorado de Carajás, que em 19 sem terra foi assassinado, ainda há alguma pendência. Então vejam, essa procrastinação, por vezes descabida, que me faz ver com simpatia a proposta do ministro Peluso em dar efetividade às decisões da Justiça após o 2º grau. O juiz condenou, se foi confirmado ou reformado, vamos cumprir, né? Não haverá maior prejuízo, porque nós temos... o habeas corpus continua, o recurso especial continua, o extraordinário, só que eles vão perder o efeito suspensivo, né? É claro que é um tema que pode ensejar polêmica, discussões, a própria ordem dos advogados se manifestam contrariamente, mas é importante que se encontre um ponto de equilíbrio, um ponto de, olha, vamos respeitar o devido processo legal, vamos respeitar a presunção de inocência, vamos respeitar a ampla defesa ou a plenitude da defesa, como diz nas normas do júri, mas vamos tentar conciliar com o excesso, com o abuso recursal que não muda, não tenta mudar a decisão anterior, mas simplesmente adiar. A sociedade precisa debater e escolher a justiça que quer, se é esta que está aí, morosa, delongada, procrastinada, ou se busca dar efetividade àquelas decisões que, por vezes, no seio da população, merecem uma reprimenda de imediato. No caso do procurador, houve a resposta imediata, condenações de 200 anos, está dada, está em grau de recurso, né? Eles estão presos, recolhidos, mas nem sempre é assim, né? Por vezes estão desfrutando de uma liberdade que revolta. Familiares de vítimas, nesses casos de muita violência, eles não aceitam pacificamente e talvez até intimamente são estimulados a exercer a vindita privada que não se recomenda para ninguém, mas por culpa da justiça com a sua forma burocratizada e exacerbadamente burocratizada para fazer justiça. E na semana que vem nós teremos mais uma edição de Justiça em Foco. Como sempre, obrigado pela audiência e até a próxima semana. Continue conosco na TV Justiça.